Opa, fala aí meu povinho, tudo bom? Então tá, antes da gente começar a nossa explicação sobre o espectro das radiações eletromagnéticas, a gente vai esperar aquele tempinho pra o pessoal entrar e aí a gente começa a nossa explicação. Pronto, esperei demais, acho que já tá bom. Então, hoje a gente vai falar sobre o espectro das radiações eletromagnéticas. Primeiramente, a gente tem que primeiro saber o que é de fato uma onda eletromagnética e quais são suas características. Então, vamos lá. A definição de uma onda eletromagnética, a gente pode dar ela como uma onda, simplesmente uma onda, como pode ser visto aí na imagem aí à direita. Quanto à vibração, ela é do tipo transversal, ou como também pode ser vista, por exemplo, como uma onda superficial da água. E quanto à propagação, a gente pode dizer que ela é tridimensional, ou seja, ela consegue se propagar nas três direções do espaço simultaneamente. Tem substâncias que quando uma onda eletromagnética passa por ela, ela só deixa passar uma parte dessa onda, e esse fenômeno a gente chama de polarização. O que isso é mais em detalhe? A luz que antes propagava em todos os planos, agora está propagando em um único plano. Quanto ao meio de propagação, elas têm a capacidade de propagar no vácuo, ou seja, eles não precisam de um material para se propagar. E além disso, a velocidade. Quanto à velocidade, as ondas eletromagnéticas alcançam a velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo no vácuo e mais ou menos isso aí no ar normal. Comprimento e frequência. As ondas eletromagnéticas possuem características que diferenciam uma das outras: frequência e comprimento. Frequência é o número de ciclos completados em uma unidade de tempo, enquanto comprimento é a distância mínima entre os pontos da fase. Elas são inversamente proporcionais na fórmula fundamental da ondulatória. A equação fundamental da ondulatória é velocidade igual a lambda vezes a frequência. Nesse caso, lambda é o comprimento da onda, onde velocidade constante de 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Então, após essas explicações, a gente pode dar aqui alguns exemplos do que são ondas eletromagnéticas que elas estão no seu dia a dia e você nem mesmo sequer percebe. Aqui nós temos alguns exemplos de ondas eletromagnéticas que no caso podem ser ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelho, luz visível. Não só isso, mas a gente também tem alguns outros exemplos. Como por exemplo aqui, nós temos a radiação ultravioleta, os raios gama e o raio-x, que também estão presentes aí no nosso dia a dia. Por exemplo, raio-x quando a gente está no hospital, a radiação ultravioleta, que no caso é o sol, entre outras aí. As ondas de rádio são grandes faixas de ondas que são transmitidas por vários aparelhos, tipo televisão, satélite, rádio, entre outras coisas. E elas têm as características delas que elas são as que possuem o maior comprimento e a menor frequência entre todas as outras ondas. As ondas de micro-ondas são utilizadas para esquentar alimento, porque elas têm ressonância com a água. Ou seja, elas fazem as moléculas girarem muito rápido em torno de si mesmas, gerando uma energia que é isso que esquenta o alimento. Além disso, ela pode ser também usada em telecomunicação, porque elas são até mesmo mais vantajosas que as ondas de rádio, porque elas têm uma frequência maior e, já que as informações que são transmitidas são proporcionais à frequência, elas acabam tendo uma transmissão de informação um pouquinho melhor. Radiação infravermelha. A radiação infravermelha é transmitida por objetos quentes como o Sol, e apesar de não ser visível, é sentida na forma de calor, o que possibilita equipamentos como as câmeras térmicas captarem a faixa de onda e convertê-la em imagens. A radiação infravermelha é encontrada também em leitores de código de barras, aparelhos de controle remoto, mouses, entre outros. Luz visível é aquela que excita os órgãos sensoriais da visão, permitindo que enxergamos o mundo e todas as coisas ao nosso redor. Essa luz estende-se pelos tons de vermelho, amarelo, verde, laranja, ciano, azul e violeta. Essa classificação de vermelho até violeta foi feita a partir de suas características, onde o vermelho com maior comprimento vai diminuindo até o violeta e a frequência menor do vermelho vai aumentando até o violeta. Então agora falando sobre a radiação ultravioleta,
que, por mais que ela não possa ser visível de fato ao olho nu, a gente está sempre constantemente sendo atingido por ela. Um exemplo muito interessante que a gente pode usar é a luz do sol, porque ela é uma radiação ionizante no caso, e caso haja uma exposição forte e por muito tempo sem nenhuma proteção, tipo, sabe quando você vai na praia e fica tipo o dia inteiro lá estirado na areia, esticadão assim, falando, não, é hoje que eu vou ficar moreninho, não. Bom, porque se você não levar protetor, se você ficar desprotegido, essa luz, essa radiação ultravioleta que você está sendo bombardeado lá na praia, sabe o que pode acontecer? Você pode causar danos na pele, tipo manchas, queimaduras, e em casos graves pode até mesmo levar a um câncer de pele. Mas, por mais que isso aconteça, isso não significa que você não deve tomar a sua dose de radiaçãozinha ultravioleta, já que a luz do sol também não é totalmente prejudicial, já que você também pode adquirir vitaminas, como a vitamina D, né, que é a vitamina do sol. Então, só não toma sol demais, nem sol de menos, fica ali no equilíbrio. Então agora a gente vai falar sobre os raios-x. Por meio de estudos sobre os raios-x, Röntgen verificou que eles têm uma propriedade de atravessar materiais de baixa densidade, que no caso são os nossos músculos do corpo e a nossa pele, e que eles também são absorvidos por materiais com uma densidade maior, que no caso são os nossos ossos. O que a gente pode dizer sobre os raios-x é que, em pequenas dosagens, os raios eles podem ajudar em várias coisas. Uma delas é o combate contra o câncer, que a gente tem no caso o tratamento da quimioterapia. Porém, se a gente receber uma alta dosagem, eles podem causar queimaduras e leucemia no caso. No caso, um exemplo que a gente pode dizer aí que fica sempre recebendo dosagem de raio-x aí, normalmente essas pessoas que têm essa profissão até se aposentam cedo, que é o próprio doutor que faz lá o raio-x. Normalmente você vai lá e o cara fala lá, né? Ah, o raio-x é tranquilo, não tem problema nenhum. E ele fala isso e ele coloca um colete de chumbo, vai para uma sala de chumbo e enfim, o cara vai ficar protegido lá enquanto você está sendo exposto à máquina lá. Isso acontece porque ele está sendo constantemente, ele está recebendo essas doses também de radiação, então ele precisa de uma proteção muito maior, porque ele vai ficar lá o dia inteiro fazendo esses exames, enquanto você vai receber uma dosagem bem menor, já que você vai fazer apenas um exame, você vai sair dali e tudo mais. Considerando que ele faz isso até, se eu não me engano, mais de 10 anos que eles ficam nesse trabalho aí. Então, tipo, imagina, né? Eles estão realmente recebendo constantemente ondas de radiação no corpo deles, então eles precisam de uma proteção muito maior. Raios gama são as ondas eletromagnéticas mais energéticas de todo o espectro eletromagnético. Elas são produzidas por reações nucleares e são altamente ionizantes, por isso são usadas para análise da estrutura interna de sólidos, esterilização de produtos e utensílios médicos, etc. Elas possuem um comprimento de onda muito pequeno, logo uma frequência muito alta, e possuem alta capacidade de penetração. Aqui a gente tem o espectrograma. A gente consegue ver todos os tipos de onda eletromagnética nele. Se a gente observar aqui, da direita para a esquerda, o comprimento vai diminuindo, mas a frequência vai aumentando, o que respeita a fórmula fundamental da ondulatória. Outra coisa que é interessante de observar aqui é que a gente pode ver bem aqui a luz visível. A gente só consegue ver isso aqui. Ou seja, é quase nada que a gente consegue observar comparado com as outras frequências de rádio que a gente não pode observar.